sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Fala galera, a paz seja com todos. É com muita alegria que a gente está dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal, levando uma mensagem, transmitindo algo que Deus tem posto no nosso coração que é valioso. A gente espera que essa mensagem vá de encontro aí com aquilo que você tem pedido ao Pai e agradecemos a oportunidade de estar entrando dentro da sua casa através desse vídeo. A gente tem nosso canal, a gente tem nossa página no Face. A gente pede que você compartilhem, entrem, se inscrevam e dá força para a gente entender que esse trabalho está tendo algum fundamento na sua vida. Deixe um comentário, curta, compartilhe. Através disso a gente vai entender se está tendo alguma relevância esse trabalho que a gente vem fazendo. Amém? Então hoje a gente está com a presença dos meninos aqui, do Alisson, do Sidney, e a gente vai estar abordando hoje um tema, eu ponho um tema meio pesado, sobre arrependimento. Ele vem seguindo o que a gente vem falando dos últimos vídeos, e acredito que a gente vai abordar um tema que hoje, para muitos, pode não ter, as pessoas podem não ter tanta clareza no significado do arrependimento. E a gente vai tentar falar da forma que a gente entende, na forma simples, somos pessoas simples e estamos tentando te levar a algo mais pelo que a gente viveu, pelo que estamos vivendo hoje, e aí queremos que o Pai nos direcione nesse momento. Arrependimento. O que dizer sobre arrependimento? O que você pode dizer para nós, assim, para nós? Cara, arrependimento é um dos primeiros temas que Jesus abordou, acredito, na passagem dele aqui na Terra. E tem dois pontos fundamentais sobre arrependimento. É você saber o que é o arrependimento e você se avaliar para ver qual é o seu pecado. Arrependimento, ele vem da palavra grega metanoia. O que significa metanoia? Meia volta. Então, se a gente está caminhando em direção ao nosso pecado e você recebe Jesus e fala assim, não, eu vou deixar de pecar. Muitas pessoas acham arrependimento isso, eu vou deixar de pecar, eu deixei de pecar. Você está seguindo rumo ao teu pecado. Aí você parou aqui e falou, não, eu parei de pecar agora, não peco mais. Mas você ficou estagnado ali, você ficou ali, né, do lado do seu pecado. Aí, se você, em momentos de fraqueza, você vai olhar para o seu pecado, você vai dar ouvidos para o seu pecado, e quando for ver, quando você menos esperar, você está cometendo pecado de novo. Se na palavra grega significa metanoia, o significado dela é meia volta, eu entendo que arrependimento é o quê? É você dar um giro de 180 graus do seu pecado e seguir o caminho oposto. Esse é o arrependimento. Em Lucas 19 conta a história de Zaqueu. Zaqueu, o rei dos publicanos, acredito que todo mundo conhece. Quem não conhece, vai lá em Lucas 19, que você vai entender mais um pouco dessa história. Zaqueu, assim como Levi também era um publicano, que está lá em, se eu não me engano, em Lucas 5, 27 e 28, a história de Levi. Eles eram publicanos, cobradores de impostos. O pecado deles era querer pegar dinheiro para se enriquecer, cobrar impostos mais altos para se enriquecer. Então esse era o pecado dele. Quando Zaqueu foi chamado por Jesus, o que acontece? Zaqueu, ele pegou e falou, não, tudo aquilo de mal que eu fiz para os outros, eu vou restituir e eu vou devolver 4 vezes mais. Então, se o pecado dele era roubar, era saquear as pessoas, agora ele deu a volta. Ele pegou e seguiu o caminho oposto e ele falou, não, agora eu vou dar. Isso é o arrependimento. Lá em Atos 19, do capítulo 25, capítulo 19, versículo 25 ao 34, conta a história de Paulo, que foi preso. Paulo e Silas foi preso, foi surrado, e eles louvavam a Jesus na cadeia, no cárcere, e de repente as portas se abriram. As portas se abriram e nisso saiu todos os presos. Conseguiram a liberdade.
O guarda que estava de guarda naquela hora, ele acordou, pai, viu que todo mundo tinha saído e falou, não, pegou a espada dele e falou, vou me matar, porque todos fugiram. E daí Paulo pegou e falou, não se mata, pá. Daí o cara pegou e falou assim, mas o que eu faço para me salvar? Daí Paulo falou, acredite no Senhor e você e sua família será salvo. Você e sua casa será salvo. O que acontece? Lá no verso 33, Atos 19, 33, fala que esse cara pegou os caras, Paulo e Silas, e levou para sua casa e lavou os ferimentos deles. Então, esse cara tinha aprendido a machucar, a surrar, a bater nas pessoas. O que ele fez? Agora ele tomou o caminho oposto do pecado dele e estava lavando as machucaduras que ele mesmo tinha causado. Então, o que acontece? Arrependimento, eu acho que é um dos pontos fundamentais você entender o que é o arrependimento. Para mim, arrependimento é você dar meia volta do seu pecado. Porque se você ficar estagnado ali, cara, nos momentos de fraqueza, você vai estar vulnerável a cometer aquele mesmo erro. Não que esse pecado não vai voltar se você tomar a direção ao contrário. Mas assim, a Bíblia também diz para nós fugir da carne, cara. Fugir do nosso pecado. E fugir, né, dar a meia volta. Foi o que esse cara fez. Se ele machucava, ele deu. Agora, se você está indo na direção, você vê que aquilo ali é um pecado, então você volta. Você volta. E se você estiver voltando e ver que aquilo ali é um pecado, toma outro rumo sempre. Exatamente. Porque tem pecado, cara, que é mais fácil a gente vencer. Tipo assim, um exemplo. Eu mentia muito. Então, para mim, esse foi um pecado que eu venci, cara. Que é mais fácil para mim, mas tem pecados mais pesados. Então tá aí o segundo ponto. Auto se avaliar para você saber qual é o pecado que mais te prejudica, que você mais dá lado. E seguindo essa linha de raciocínio aí, tipo, igual você falou, acabou de falar agora, de seguir, tomar um rumo, virar e tal. Cara, se você tem três esferas do arrependimento que a gente tem que passar a entender. E entendendo do arrependimento, você vai ter certeza que o pecado vai estar. Se você vai falar de arrependimento, você tem que falar do pecado. Não tem como, é uma coisa que está ligada com a outra. Então, se você fala de arrependimento, você vai falar de pecado. E uma dessas três coisas no começo, você peca, são três estilos de pecado. Você peca por ignorância, certo? Então, você é ignorante quanto aquilo ser um pecado. Aí você vai e se arrepende, beleza. Agora tem um pecado, quando você comete um pecado, não é mais por ignorância, uma segunda esfera. Você comete esse pecado porque você se acostumou a cometer esse pecado. Então você sabe que isso é um pecado, mas você vai lá e comete. E você vai e se arrepende. Por quê? Porque ao cometer esse pecado, você vai, pequei, cara. Você vai pesar na sua consciência. E você vai lá e vai se arrepender. Que mais pra frente a gente vai entender como se faz isso ao decorrer desse vídeo. Então você foi e se arrependeu desse pecado. A segunda esfera, você sabia, mas você pecou. E a terceira é quando você sabe que é o pecado, que você puxa do segundo, você sabe que só que você não se importa que seja um pecado. Então você vai lá e faz, e depois você não sente nada na sua mente quanto a isso. Então primeiro você não entendia que era um pecado, depois você passou a entender. E assim que você entendeu, você se arrependeu e procura fugir disso, que é o que você falou agora, tomar o caminho inverso. E agora o terceiro é você sabendo que mas não se importa que isso é um pecado. Então não tem como você ter um arrependimento se você não se importa de estar cometendo esse pecado. Exatamente. Com arrependimento é a forma de Deus me perdoar, né? Porque eu que caminho errado, que vivo com uma vida torta aí, cara. Falo que me arrependo daquilo que eu fiz, mas não é de coração, é da boca para fora. Não chega até Deus. Então, uma forma de Deus me dar a salvação é eu tendo esse arrependimento verdadeiro. Tanto que ele fala que ele vai retornar, que Jesus vai retornar o dia que o seu povo se arrepender dos seus pecados. Então, para você ver o tamanho da importância do arrependimento. Eu também tenho comigo que o arrependimento, ele é um processo doloroso, tá ligado? Ele é um processo que machuca.
porque é um processo onde eu vou me deparar com alguma coisa que eu faço de errado e eu vou entender o tão falho que eu sou ali, tá ligado? Tanto errado que eu tenho sido na minha vida. E quando a gente descobre a verdade dói na gente, cara. Então, o arrependimento acontecer de verdade, vai rolar esse sentimento aí de dor. É um sentimento doloroso que vai me levar para algo maior. Então, é uma dor que é necessária para rolar uma transformação de caráter, uma transformação de mente. Que nem eu e o Sidney estava comentando ontem, que a gente viu num texto falando sobre dor. Eu sinto dor, ele sente dor, você sente dor. Só que para a gente entender a dor, para a dor ela começar a sair sangue dos teus poros, cara. Imagina o tamanho da dor. A gente entende a dor até um certo ponto, mas a partir do momento de eu estar sofrendo tanto que vai suar sangue, isso aconteceu com Jesus. Jesus sofreu, Jesus doeu. Quando ele estava prestes a ser crucificado com todos esses pecados nossos aí, o cara sofreu demais e ele suava sangue. Então, foi um sofrimento que foi um processo para me dar libertação, para me trazer hoje a minha salvação e eu ter o prazer de ser recebido como filho. Então, o processo de arrependimento ele é doloroso. Não vai achando que vai ser uma coisa fácil, porque não é. Se caso você hoje fala que você se arrependeu de algo errado que você fez, mas não doeu, foi simples, então não foi de coração, porque o arrependimento é eu abandonar coisas que para mim é natural, e aquilo que é natural para mim, cara, é uma coisa que é um costume na minha vida, então para mim largar esse costume aí vai doer, cara. Sim. Porque eu vou ter que começar a seguir por outro caminho, fazer algo diferente do que eu tô acostumado, é onde dói, cara. E outra, a gente aprendeu lá na igreja com o nosso pastor e nas células também, que, cara, quanto mais envolvido você tiver nas coisas de Deus, no reino de Deus, ou fazendo algo de bom para outras pessoas, menos você vai pecar. Então, se você está se sentindo nesse momento, vendo esse vídeo, que você tem algum pecado, às vezes você é igual eu comentei ali na primeira esfera, não sabe o que é esse pecado, ou se ele é mesmo um pecado, nós temos ali na página, a gente está postando os vídeos, e ali tem um WhatsApp. Então, se você sente alguma dúvida quanto a isso, vai lá e fala, não custa nada. A gente vai estar ali, vai ter momentos em que a gente também trabalha, pessoas vão estar trabalhando, mas vai chegar uma hora que você vai ser respondido. Então, eu tenho dúvida se isso é um pecado. Isso é um pecado? Cara, se você não tem a paciência ou ainda não entende o que está na palavra da Bíblia, é certo que você tem que ler, mas às vezes você está pecando e quer rapidamente solucionar isso. Pergunta. A gente nunca vai saber nada se a gente não perguntar nada para ninguém. Porque é tudo um processo, né? Quando a gente, eu falo por mim, quando eu decidi largar toda a minha vida antiga, essa vida aí errada, e me arrependi do que eu fiz, foi o primeiro passo que eu dei. Aceitei Jesus, foi no segundo passo. Aí, o que aconteceu após isso daí? Eu precisei de pessoas para me ajudar. Pessoas para me ensinar como andar nessa vida nova, pessoas para me discipular, para tirar minhas dúvidas, minhas neuroses, essas coisas que aparecem na cabeça da gente, porque um caminho novo que a gente está seguindo. Depois do arrependimento vem um caminho novo a ser seguido. Então é um caminho que você não conhece, cara. Então você precisa de pessoas. Se você é aqui de perto, se você pertence às nossas células, já veio algumas vezes, você tem mais facilidade de chegar a um de nós e nós iremos tirar a tua dúvida. Mas se você mora longe, se você apenas acompanha os vídeos e tem as suas dúvidas, é que nem ele falou. A gente tem os endereços, tem os números aí, o número do WhatsApp, você pode mandar mensagem direto para a página, algum dos administradores vão responder. Então a gente dá um suporte, nosso plano é esse, é levar a mensagem, mas não ficar nesse vácuo. Se você tiver alguma pergunta, se você tem alguma dúvida... Ou até mesmo um complemento, né? Isso. Eu entendo isso, eu gostaria às vezes de aprender mais sobre esse tema para a gente estar trazendo numa próxima... É por isso que a gente fala no começo do vídeo, acessa as nossas redes aí sociais, se você puder, tira uma foto, manda para nós também, porque através disso a gente vai entender se a gente está chegando ao ponto certo que a gente está querendo. A gente não apenas está aqui para mostrar a nossa cara não, a gente faz isso para a glória do Pai, para levar ao reino algo que a gente ganhou de graça, a gente está levando. Então, para frente, a gente não está empossando para nós.
Então, não somos pastores, somos pessoas aí que são pouco cultas, vamos dizer assim. A gente pede a direção do Espírito Santo, a gente ora bastante, sempre pede para que o Espírito Santo nos oriente, aonde ele quer nos levar, o que falar, o que tema abordar nesses vídeos. E é isso aí, cara, eu acredito muito nisso. Cara, assim, que nem o segundo ponto que o Sidney comentou. Eu acredito que deixa mais difícil para o arrependimento acontecer quando você acha o arrependimento normal na sua vida. É uma coisa que a gente não deve cometer, é achar o pecado normal. O pecado ser uma coisa assim, eu faço, mas isso daí é normal, todo mundo faz. Esse é o pior pensamento que a gente tem, cara. E que nem o Rafa falou, um passo para a gente se arrepender, cara, é a gente entender o quão destrutivo a gente é sem a presença de Deus, cara. Nós naturais, nós seres humanos, tem um poder destrutivo muito grande, cara. Se a gente não tiver a direção de Deus, em um segundo a gente acaba com todo um planejamento. Cara, tem pessoas que, igual a sua esposa falou esses dias, que é bem sentimental e tal, tem pessoas que com uma palavra, um gesto, você acaba destruindo coisas de dias que ela tem construído para tentar melhorar. Então, se você for falar com alguém a respeito de qualquer tema, qualquer sentido, você tem que pedir a direção. Exatamente. Porque às vezes você fala do seu próprio entendimento, cara, você pode acabar destruindo tudo que ela tem construído ao longo do tempo. E voltando aí pro arrependimento, a gente não vamos pensar que tipo eu pequei hoje, amanhã não dá nada, amanhã eu vou me arrepender e tá tudo certo. Irmão, se você pecou pensando que você vai se arrepender e querer se justificar, não tem desculpa pro pecado, irmão. A única coisa que te faz ser limpo é você estar verdadeiramente, porque você não vai estar mentindo para mim, nem pro seu pastor, nem pro seu líder de célula ou para qualquer outra pessoa, você vai estar mentindo para Deus. E ele vê todas as coisas. Então não adianta você chegar e falar, pequei, vou me arrepender depois. Aí depois você chegar e chorar diante de Deus e falar, cara, me arrependo. Ele sabe que você não se arrependeu, irmão, mas no fundo você também sabe. Mano, arrependimento é o que a gente falou no começo. Arrependimento é uma coisa que casa com o pecado. Tipo assim, uma palavra casa com a outra. Não tem como falar assim. Não tem como falar de uma sem falar da outra. Pecado, cara, quando você comete o pecado e não se arrepende, o que acontece? Você está vivendo o pecado, você não está na presença de Deus. É o que o Rafa falou. Jesus lá no Getsemane, ele, tão angustiado que ele estava, que ele suou sangue. Ele estava assim porque ele sabia que quando ele tomasse para si os nossos pecados, ele não ia estar na presença do Pai. Então esse é o ponto fundamental para o arrependimento, cara. Você saber que se você ficar pecando e não se arrepender verdadeiramente e genuinamente, você não vai estar na presença de Deus, cara. Não adianta você dobrar seu joelho, orar, clamar a Deus, pedir, interceder pelas pessoas, se você não se arrependeu dos seus pecados. Eu, Sidney, o Rafael, nós era, cara, do mundo louco. Nós usava droga, nós prejudicava os outros, eu já trafiquei droga, o Rafa também já traficou droga, então o que acontece? Agredia as pessoas, brigava, ameaçava. Mano, era uma loucura. Então, o que a gente fazia? A gente machucava. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente está tentando tomar o caminho oposto do que a gente fazia. Hoje, a gente está, com a direção de Deus, com a direção do Espírito Santo, tentando transmitir cura, tentando transmitir paz. Então, o que acontece? Tirar a pessoa das drogas, que antes nós colocava pessoas novas. A gente entendeu o que é o arrependimento, cara. A gente está tentando fazer o oposto do que a gente fazia. Isso é o arrependimento. E outra, nesse caso do arrependimento, cara, se você peca e vai pensar em se arrepender depois, você tem que usar um raciocínio lógico, irmão, um raciocínio muito lógico. Cara, todo pecado, toda vez que você vai se arrepender de um pecado, você não pensa que vai ser fácil. Você vai chegar, vai falar para Deus, se arrependeu. Mano, o pecado ele vai causar dor em você. Se você sabe que você está pecando e você quer se arrepender de verdade, isso vai doer em você, vai doer muito. Não vai ser uma vez só que você vai chorar para se arrepender. Você vai chorar muitas vezes, vai cair muitas lágrimas dos seus olhos por se arrepender daquilo que você fez. Você vai querer fazer tantas outras coisas para que outras pessoas não precisem ficar sentindo essa dor. Então, cara, é muita luta
para você conseguir chegar a um arrependimento verdadeiro. É muitas dores que você vai ter que passar, são muitas horas que você vai ficar se sentindo mal, são muitas coisas que vai passar pela sua mente. Então, se você puder e buscar o entendimento do que é o arrependimento, buscar ler a palavra, você não vai precisar chegar a esse ponto, você não vai precisar se arrepender. Então, leve isso para alguém que não conhece, e se você não conhecia agora está conhecendo, então você passe a praticar isso para que você não precise ficar passando por essa dificuldade. Porque dói, cara. Se você se arrepende de verdade, dói. Agora, se você está pedindo perdão e não sente nada, nenhuma dor, você não está se arrependendo, irmão. Você só está falando, você só está levando aquilo para se desculpar, para dar uma lógica na sua palavra. Amém. Isso aí, mais algum complemento? E eu tenho mais um breve, tá? Assim, todos somos pecadores. Se você é um pecador, que nem o Sidney falou, está ouvindo essa mensagem agora, não fazia nem ideia do que era arrependimento, do que era pecado, o primeiro passo, cara, é você aceitar Jesus. Porque você aceitando Jesus, você recebe o Espírito Santo. E lá em Romanos diz que o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito. Então vai ter um testemunho que vai pegar e alertar você, cara, quando você cometer pecado. Ele vai pegar e falar: ei, filho, você está indo pelo caminho errado, faz desse jeito. Então Deus é tão misericordioso que Ele ainda envia um consolador para a gente, para nos orientar. Então esse eu acredito que é o primeiro passo. Receba Jesus na sua vida, que Jesus, pela misericórdia e a graça infinita que Ele tem, vai te enviar o Consolador, vai te enviar o Espírito Santo que vai te direcionar, vai te guiar, vai falar: ei, filho, não faz dessa maneira, está errado, toma o caminho oposto do seu pecado, se arrepende, que Deus vai estar de braços abertos para você. E só para resumir tudo, o que é o arrependimento? Irmão, o arrependimento, ele nada mais é do que a expiação de Jesus sobre a vida de todo mundo. Porque se você não entende o que é uma expiação, você vai ler, procura ler em Êxodos e em Levítico, que lá vai ter muito sobre isso. Vai até se enjoar de ver o que é isso. Então, Jesus, ele fez uma expiação por nós. E toda a expiação, conforme você vai ler, eu acredito, depois desse vídeo, tem um sacrifício. Você vai dar um sacrifício. E esse sacrifício vai conter sangue, cara. Vai conter dor. Então, Jesus, ele fez esse sacrifício. Por isso que ele chegou a suar sangue e sentiu tanta dor, porque ele já estava levando esses pecados. Por quê? Porque ele sabia que hoje, ao assistir esse vídeo, você ia ir lá e ia pedir perdão, ia se arrepender. Então, toda aquela dor que eu falei para você, ele prometeu: o fardo será leve. Então, ele já sofreu uma parte dessa dor. Agora você só vai ter que sofrer mais uma parte para você chegar a esse arrependimento. Então, o arrependimento, ele é a expiação de Jesus por nossas vidas. É um sacrifício que Jesus já fez lá no passado. E é o que você tem que fazer hoje. Se ele já fez e tomou a maior parte, irmão, tá levinho para você agora é com você. É só seguir, se arrepender e não cometer mais nenhum pecado. Tá fácil? Tá facinho. Amém. Cara, então a gente vai finalizar. A gente agradece a presença aqui, dos irmãos que estão aqui com nós. A gente que já ofereceu tanta coisa ruim para os outros, hoje a gente pode vir dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente agradece esse momento de atenção da parte de vocês. Esperamos demais que esse vídeo aí tenha tido algo de útil na sua vida. Quero pedir mais uma vez para você acessar a nossa página, se inscrever lá no nosso canal e dar essa força para a gente está começando, a gente quer que esse trabalho tenha algum êxito aí na tua vida. E a gente quer também que as pessoas mandem as mensagens, mesmo se for uma opinião contrária à nossa, manda para que, se caso a gente não sabe de todas as coisas. Então, se você quiser passar uma mensagem, a gente também vai poder estar aprendendo. Um tema que você quer que a gente fale aqui nesses vídeos. Nós estamos passando aquilo que a gente sabe, mas a gente também espera que vocês nos ajudem a adquirir mais conhecimento. E ativa o sininho, né, cara? É isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Leva pra casa, eu quero voltar, pois
de ti.